Olá! No Brasil, a cada 11 minutos, uma pessoa simplesmente some. O único levantamento oficial feito pelo Ministério da Justiça sobre o assunto revelou que são, no mínimo, 200 mil desaparecidos por ano. Eu sou Alexandre Matula e você acompanha aqui no Repórter Justiça, a partir de agora, o drama das famílias e os aspectos legais que devem ser levados em conta quando uma pessoa desaparece. Há mais de 10 anos, Edne Sofia não tem notícias do irmão. Charles desapareceu em 2003. Quando você sabe que uma pessoa morreu, entendeu? Você fica triste e tudo, entendeu? Mas aí você já sabe que morreu, entendeu? E quando a pessoa some, que você não sabe se está passando fome, se está bem, você almoça ali e você pensa, meu Deus, será que meu irmão, numa hora dessa, já comeu? Entendeu? Será que ele está bem? Será que ele tomou um banho? Entendeu? Então a gente fica assim, triste, né? Charles passava uma temporada em Pernambuco e dias antes de desaparecer, ligou para a irmã dizendo que queria voltar para Brasília. Quando ele me ligou, entendeu? Ele falou que tinha perdido os documentos dele, entendeu? Para comprar passagem para Brasília. E aí, o que você fez? Aí eu mandei a cópia do certidão de nascimento dele e ele perguntou se eu não podia mandar um dinheiro para ele. Aí eu falei, eu vou tentar, não sei se vai chegar aí, porque eu vou mandar pelo envelope. Aí eu coloquei o dinheiro, R$50, e ele ligou de novo para mim falando que tinha recebido. A certeza era de que em poucos dias a família estaria reunida novamente. A caminho de Brasília, ele fez o último contato com Sofia. Ele ligou para mim da Alvorada do Norte, né, da rodoviária de lá, e falou, Sofia, eu tô chegando, eu vou chegar daqui umas 2 horas aí. Isso era que hora? Isto era na média de umas 2h30 da tarde. Entendeu? Então até o final da tarde era aí a gente ficou esperando, né? Aí minha mãe falou assim, ele tá perto de chegar. Aí a gente ficou aguardando e nada de chegar. Desde então, a família convive com a dúvida, com a incerteza. É uma dor muito ruim, sabe? A gente viver sem saber se está vivo ou se está morto, né? Mesmo a gente sonha com ele vindo, com ele tá bem, às vezes sonha com ele morto e tudo. É muito difícil viver com uma dor dessa que não cicatriza nunca, né? Quantas famílias sofrem essa mesma dor? De acordo com uma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública do DF, são milhares. Só nos 4 primeiros meses de 2013, foram mais de 1.100 ocorrências de desaparecimento registradas nas delegacias do Distrito Federal. E vale lembrar que a legislação ampara as famílias nesse momento. Não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma criança ou um adolescente, por exemplo. A Lei 11.259 de 2005 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 208 determina que a polícia inicie uma investigação imediata nesses casos. Na verdade, nunca houve, embora tradicionalmente se dissesse, né, tinha que aguardar 24 horas, e até mesmo em alguns lugares, a polícia não registrava com menos de 72 horas, mas isso era mais uma praxe, no sentido de evitar, né, que em casos mais de desespero do que de qualquer coisa, a pessoa já buscasse, né, as buscas, quando na verdade não tivesse acontecido nada. Se o desaparecido não for encontrado, a família precisa agir e solicitar uma declaração de ausência. Está regulada pelo Código Civil também, em que se estabelece que a pessoa que desaparece ao domicílio sem deixar notícia nem representante, né, os interessados poderão requerer a declaração de ausência e a nomeação de um curador para que cuide do patrimônio do ausente. Depois de 1 ano da nomeação do curador, vem a fase da sucessão provisória. Se busca atender os interesses dos herdeiros, permitindo que se abra a sucessão, mas ao mesmo tempo essa vai ser uma sucessão provisória para o caso do ausente retornar. Porque ele retornando, ele recupera todos os seus bens. Os herdeiros terão que devolver ao ausente os bens que tenham obtido, relacionados ao seu quinhão hereditário. É uma sucessão, em termos da partilha dos bens, como se ele tivesse morrido. Mas apenas ela é provisória. Inclusive, os herdeiros prestam garantias, né, para que seu ausente retorne e possa recuperar os bens no estado em que ele deixou.
A morte presumida também pode ser declarada em acidentes trágicos, quando não há sinal de vida após o encerramento das buscas. Não existe aí prazo para que haja essa declaração de morte. Quer dizer, os interessados, basicamente os parentes, né, que vão requerer um procedimento judicial, tem que requerer que seja declarada a morte presumida. E essa declaração se dá pelo juiz, através de sentença, né, após o encerramento das buscas oficiais. No caso do pedreiro Amarildo, desaparecido desde julho de 2013 no Rio de Janeiro, o pedido de declaração de morte presumida não foi concedido. A explicação pode estar no fato de que a última vez que ele foi visto passava por uma abordagem policial, o que por daria perigo. O caso ainda está sendo investigado. Milhares de famílias gostariam de ter um final feliz como o de Pedrinho. O menino, levado de uma maternidade de Brasília em 1986, foi reconhecido graças a um recurso da Polícia Civil de envelhecimento, que permite mostrar como uma pessoa desaparecida ainda criança estaria hoje. O mesmo recurso está sendo utilizado pela Polícia Internacional na tentativa de achar a menina inglesa Madeleine McCann, que desapareceu enquanto dormia num quarto de hotel em Portugal. 2007. Quase 7 anos depois, sem pistas do que teria acontecido, as autoridades portuguesas encerraram o caso em 2008, mas a polícia britânica segue com as investigações. O misterioso desaparecimento de Arthur Pasquale, no Peru. Você deve ter ouvido falar. O rapaz de Brasília, que sumiu aos 19 anos, se aventurou no país vizinho, conseguiu um trabalho em um hotel, parecia feliz nas mensagens que transmitia para a família. Mas alguma coisa deu errado e ele simplesmente desapareceu. A família vive um luto contínuo, mas não vai desistir de buscar as respostas. À procura de uma resposta, os familiares tentam de tudo. Cartazes nas ruas, nos carros e até anúncio em outdoor. A internet também é uma grande aliada nesse momento. No Facebook, as páginas unem várias famílias que vivem o mesmo drama. Este rapaz, por exemplo, foi localizado depois de uma busca intensa. Eram tantos papéis colocados pela cidade, divulgação na internet e pedidos na mídia que o estudante acabou sendo localizado. Mas são poucas as famílias que têm essa sorte. Muitas vezes passam anos convivendo com o luto. Porque o luto é alguma coisa que tem um início e deve ter pelo menos um fim. Agora, eu estou falando isso de pessoas que morreram, né? Porque existem também as pessoas desaparecidas. E aí a coisa fica também bastante complicada. Suzana vive essa angústia desde dezembro de 2012. O filho Arthur desapareceu durante uma viagem ao Peru. Ele sempre quis, isso era um sonho dele, de viajar, de ir trabalhando e conhecendo. Surgiu uma oportunidade quando amigos dele, de São Paulo, resolveram ir até o Peru, que eles iam subir para Guatemala. Arthur mantinha contato com a família semanalmente. Nas mensagens, sempre dizia estar feliz. Trabalhava em um hotel em Santa Teresa, cidadezinha próxima a Machu Picchu, no Peru, em troca de alimento e hospedagem. A mãe só percebeu que algo estava errado um dia depois do Natal. A gente não entendeu porque que no Natal ele não mandou nenhuma mensagem para nós. O que foi muito estranho para nós é não receber nenhuma informação, nem para nós do Natal, e nem ele postando nada no Facebook. Se ele estava com alguém, se ele estava com um grupo de amigos, onde ele passou o Natal. E aí no dia 26, nós ficamos muito preocupados. E aí começamos a entrar em contato com o hotel que ele havia trabalhado antes de ir para Santa Teresa, em Machu Picchu, que a distância é pequenininha. No hotel, as informações eram desencontradas. Os funcionários diziam que ele estava acampado e que voltaria depois do Ano Novo. Dias se passaram e nada. A família resolveu viajar e tentar descobrir o que tinha acontecido. Nós tentamos na Polícia Federal, nós tentamos na Embaixada do Peru no Brasil e, insistentemente, no Itamaraty. Inclusive, nós ligamos na Embaixada do Brasil no Peru várias vezes daqui, antes de viajar.
Não tivemos nenhuma. Chegamos na quarta-feira lá, já tinha sido feito um boletim de ocorrência e ninguém tinha feito nada. Os policiais, nós chegamos caracteristicamente os policiais com os pés em cima das mesas, exatamente como se vê em filme, todos sentados, como se nada tivesse acontecido, uma cidade que não ocorre nada. A embaixada também nesse período não havia feito nada. Suzana e o marido passaram 4 meses no Peru. Desembolsaram mais de R$80 mil entre passagem, hospedagem e até detetive particular. Percorreram 182 lugares diferentes e perigosos à procura do garoto. Segundo a família, nem mesmo a falta de apoio dos órgãos responsáveis, como o Itamaraty, acaba com a esperança de encontrar o filho vivo. Tivemos muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, de precisarem das pessoas aqui no Brasil, precisarem fazer uma passeata e se postarem de frente para o Itamaraty durante 8 horas, um dia inteiro, de 8 da manhã às 4 da tarde, para que o Itamaraty solicitasse nos seus escritórios, nos seus advogados que prestam serviço para a embaixada no Peru, um advogado, pagasse um advogado para nós. Foi muito difícil esse apoio. Ele ocorreu, mas com muita dificuldade e, infelizmente, o que a gente sente, assim, sem muito preparo. O funcionário do Itamaraty ficava do nosso lado, muitas vezes no seu apartamento, comendo biscoito de água e sal, tomando Coca-Cola, de medo de sair. Com as autoridades no Peru, a família também não teve muita sorte. Durante os meses que passaram por lá, reuniram indícios que apontam que o garoto pode ter sido traficado por uma rede internacional de trabalho escravo. Mas a investigação que provaria o que aconteceu não caminha. Um dos envolvidos já foi intimado 4 vezes, não compareceu nenhuma. E não acontece nada também. Houve denúncias de que o Arthur esteve próximo de um telefone público desesperado. A senhora narrou, uma senhora, mulher de um prefeito, já de 70 e tantos anos. Seu filho estava desesperado tentando fazer uma ligação interurbana. Lá funciona igual funcionava aqui há muito tempo atrás, que a gente discava o 101, falava com a telefonista, aí a telefonista caía, a ficha dele caía. A senhora foi lá e arrumou fichas para ele. Nós pedimos a quebra desse telefone público. Todos os dias houveram ligações, menos nesse dia. Eles limparam as ligações desse dia. Então eu acho que alguma coisa há. E isso o Itamaraty sabe. Passo a passo do que nós fazemos, o Itamaraty tem consciência. Em nota, o Itamaraty afirma ter prestado assistência à família e esclarece: como o fato ocorreu em solo peruano, as buscas e investigações são de responsabilidade das autoridades locais. Segundo esta professora de Direito, em casos de desaparecimento de pessoas em outro país, há certas obrigações que os 2 países precisam cumprir. Por meio da cooperação internacional, o Brasil solicita a um Estado estrangeiro que ele preste certa assistência para a localização de pessoas. O Estado requerido ele tem a obrigação de colaborar com o Estado brasileiro baseado nesses acordos internacionais. E nesse mundo globalizado, todos os Estados são interdependentes e a gente deve, ao mesmo tempo, respeitar a soberania desses Estados e, ao mesmo tempo, colaborar uns com os outros na ideia de uma cooperação internacional propriamente dita. Enquanto esse apoio não chega, a família se vira como pode. No Facebook existe até uma rifa para ajudar financeiramente nas buscas. Eles não desistem. Eu tenho certeza que o Arthur vai voltar. Eu tenho certeza que o Arthur vai voltar. E que nós vamos estar juntos, e nós vamos rir muito disso. Eu acredito que ele vai voltar muito sofrido, porque eu tenho a impressão que ele está passando por um processo muito forte. Mas não tem um lugar que eu vá, que alguém fale para mim: seu filho já morreu, deixa para lá. Todos, existe um processo muito forte, uma energia muito forte de esperança. E se não for dessa forma, a gente não sobrevive. Se a gente não tiver a esperança, a gente desanima e cai, né? E nesse momento nós não podemos, inclusive por ele. Onde ele estiver, ele precisa do meu pensamento positivo, do meu abraço, das minhas preces. Então lá em casa nós temos isso como uma norma. Nós, os outros filhos, meu esposo, a gente está sempre
presente com o Arthur, onde ele estiver, porque ele precisa disso. Nesse momento ele precisa mais do que nós. Mas nós temos muita fé. Ele está vivo e que breve nós estaremos juntos. Conheça agora a história da família Neves. A mãe e os 2 filhos sofrem com o desaparecimento de Antônio, o chefe da família. Um homem que se tornou religioso, mudou de nome e sumiu. Veja também a história de Ingrid, adolescente que fugiu da família, não deu notícias e descobriu da pior forma que não há lugar melhor do que a casa da gente. Não sei o que aconteceu, que voz ele escutou, o que acontece que ele ouve isso, né? Então é uma angústia. Ele só comentou com ela que ia para a chácara de um amigo só e saiu, né? Mais nada. E dessa vez não levou o que eu poderia chamar de kit básico. O kit básico ainda está no lugar que Antônio Rodrigues Neves, de 51 anos, deixou. Um cajado encostado, sobre a cadeira, a túnica, o violão e a Bíblia. Angélica, a esposa, sobrevive há quase 8 meses, sob o efeito de remédios, ao desaparecimento do marido Tonico. Bem, antes da doença, ele parecia uma pessoa normal, porém engraçado porque tinha umas ideias muito diferentes das que usualmente as pessoas têm, né? Mas uma pessoa estudiosa, gostava de tocar violão, sempre muito educado, muito tranquilo. Em 2005, ele começa então no trabalho, ele muda o nome dele de Antônio para Israel, começa a seguir fielmente a igreja evangélica e encontra uma pessoa, né, um missionário, que diz que ele é um missionário, uma pessoa de Deus. Antônio foi diagnosticado com um tipo de sofrimento psíquico grave, a esquizofrenia. Parou de trabalhar. Ele tinha surtos que demonstravam um distanciamento da realidade. Dizia que era um emissário de Deus. Dentro de casa mudou tudo, né? É o susto muito grande, os meninos pequenos, o sonho de uma vida, entre aspas, normal, de um crescimento, de algo parou. Sou professora da Secretaria de Educação e preciso muito do salário dele também, né? E aí, assim, e o baque agora, devagarzinho, perceber que meu marido era doente. Rafael, um dos filhos, mal se lembra de momentos com o pai ainda bem de saúde. O que marcou mesmo foram os surtos, em que ele, o garoto, tentava proteger a mãe, Angélica, da agressividade do pai. Desde que começou a sofrer com o transtorno, Antônio pegava o cajado e a Bíblia e saía para pregar. Ficava dias longe, acampava no meio do mato e em cavernas. Ficava muito tempo em oração e sem comer, conta Angélica. Mas um detalhe, sempre deixava bilhetes em casa, se preocupava em tranquilizar a família de que voltaria. Ele sempre telefonava e dizia, eu vou voltar amanhã, eu vou voltar depois de amanhã, e eu estou não sei aonde, sempre ele deixava algo, entendeu? Mas da última vez, desapareceu sem deixar pistas. Enquanto eu não tiver uma notícia, encontraram, nem que seja mais dolorido que seja, um corpo, não sei onde, eu vou ficar sempre pensando, não, ele vai chegar. Essa angústia de não saber onde ele está, como ele está, se pelo menos soubesse que, não, morreu, seria um fim, seria triste, mas seria um fim, eu acho que seria até melhor. Rafael diz que a família tem um sentimento de dever cumprido. Eles colaram cartazes, telefonaram, fizeram buscas com a ajuda da polícia e dos bombeiros, desde que Antônio desapareceu no dia 5 de julho de 2013, a 20 quilômetros do centro de Brasília, na Vila São José, na região administrativa de Vicente Pires. Mesmo que não tenha encontrado, acho que a gente não está com aquele sentimento, poderia ter feito mais. Acho que humanamente, o que a gente pode fazer, nós estamos fazendo. Angélica mantém o quarto do marido arrumado, à espera do retorno dele. Quem tiver notícias sobre o paradeiro de Antônio
pode acessar a página no Facebook Vamos Achar Antônio ou ligar para a família. A família sempre tem uma coisa que alguns não concordam, outros que concordam, né? Os adolescentes não pensam certo, né? Tenta fazer ao contrário, pensa que só a maneira dele tá certo, né? Mas tem que ver os dois lados, tem que sentar, conversar e tenta se refugiar assim. No sentimento, tenta se refugiar nas drogas, entendeu? Isso não vale a pena, esse mundo é um mundo de ilusão mesmo. O recado que vem do arrependimento de Ingrid acontece depois de muito sofrimento para a família dela, em especial para seu José, pai de 6 mulheres e um homem. A história dramática dessa família teve início quando Denilva, a madrasta de Ingrid, fez uma descoberta na roupa da adolescente, à época com 14 anos. Um dia eu fui lavar o short dela, eu vi uma amostra, né? Aí eu falei assim, será que a gente está mexendo com isso? É maconha. Eu cheirei assim, né? Aquele cheiro assim, falei assim, isso aqui é maconha. Ingrid desapareceu 2 vezes. Na primeira fuga, a adolescente ficou 3 dias sem dar notícias. Ingrid daria um susto ainda maior na família depois de ser repreendida pelo pai por causa das más companhias. Quando a gente saiu, que chegou, a Alessandra, a filha dele, né, a outra mais velha, falou assim, pai, cadê a Ingrid? Uai, não tá aqui não? E eu, não, tá não, pensei que ela tava com o senhor. Fomos no guarda-roupa, nada de roupa. A família procurou em casa de amigos, fez buscas pelas ruas, em outras cidades, fez contatos. Cada pista era uma tentativa de reencontrar Ingrid. O sofrimento dele clamar por Deus, pedindo a filha, né? Isso eu não desejo para mãe, nem pai nenhum. O último recurso, depois de 6 dias sem notícias da garota, foi a divulgação em uma emissora de televisão. Mais ou menos 2 horas depois, aí ela apareceu. Fiquei muito feliz, né, de saber que ela estava viva, né? No momento de lucidez, Ingrid viu o apelo pela televisão e procurou um telefone público para ligar para a família. O inesperado aconteceu quando a irmã dela dirigia na rua de outra cidade, a 13 quilômetros de casa. Ela vinha dirigindo e pensando, nossa, já pensou se eu visse a Ingrid aqui agora, seria muito bom. Então, quando ela olhou assim, ela vinha para cá e a Ingrid estava na pista subindo. Aí ela olhou por orelhão assim, perto do girafa e viu ela. Aí ela falou, aquela ali é Ingrid. Aí ela parou, estacionou o carro e atravessou. E que atravessou, pegou ela. Aí ela falou assim, eu vou chegar com calma, que se ela perceber me ver, ela vai querer correr. Aí ela botou ela dentro do carro e trouxe. Há 4 meses, Ingrid quis ser internada numa clínica de recuperação para dependentes químicos em São Paulo. Agora, a expectativa é o tempo passar depressa e a adolescente voltar definitivamente para casa, em 2 meses, para completar de novo a família que está no pôster da parede. Pai, eu quero agradecer muito, Senhor, por o Senhor não ter desistido de mim em nenhum momento, nunca. Eu agradeço o Senhor por estar dando o melhor do Senhor, estar se esforçando, estar assim, dando do meu lado, conversando comigo, me dando os melhores conselhos, lutando por mim, ter uma vida melhor. Eu quero ser uma filha melhor para o Senhor. E é isso, pai. Eu te amo. Amém, minha filha. Que Deus te abençoe. Acabou. Mas a gente já prepara um novo programa para você. Enquanto isso, mande suas críticas, elogios, sugestões de reportagem para o nosso e-mail. O endereço é esse aí que aparece na tela, repórter sem acento, ponto, justiça, sem cedilha, @stf.jus.br. Eu volto na semana que vem. Até lá.